Olá, eu sou o Jesus, Sou a Mariana, tenho 16 anos. eu tenho 15 anos e eu do 5º ao 9º ano estudei na Escola Gonçalo Sampaio e participei no ensino articulado da música. Olá, eu sou a Alexandra Pereira, tenho 17 anos. Olá a todos, eu sou o Guilherme, tenho 19 anos. Estou a frequentar a Escola do Alto Avo. Concluí o secundário no ano passado pela Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso. E agora, no 10º ano para a frente, estou a estudar na Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso. Entrei este ano na Universidade do Minho e estou no primeiro ano do curso de Engenharia Biomédica. Andei na Escola Básica do Ave em Taíde até ao 9º ano e atualmente estou no 11º na Escola Carlos Amarante no curso de Artes Visuais. Embora a minha maior paixão, ou a área que eu mais gosto na parte da ciência, seja a astronomia, mas decidi experimentar algo diferente. E estou no curso de Eletrónica, Automação e Computadores. Olá, eu sou o Diogo Marinho e hoje, no âmbito do Dia Mundial da Educação, vamos falar sobre um tema que se calhar muitos que se questionaram, mas que não pensámos muito bem. Afinal, para que é que serve a educação? Vamos explorar um bocadinho do tema da educação e queria-vos perguntar como é que vocês lidam com a escola para vos pensar também no vosso futuro. Jesus, por exemplo. Eu acho que a escola é muito importante para o nosso futuro, que além de nos abrir portas, que são decisões que nós fazemos muito cedo, já. Por exemplo, no 9º ano temos que escolher o curso que nós vamos durante o restante do secundário e depois, nesse secundário, depois, tão cedo como ao 11º e 12º, temos de fazer escolhas que nos vão impactar para o resto das nossas vidas, como escolher o curso, que é basicamente o emprego que nós vamos ter para o resto das nossas vidas. Mas eu acho que a educação é muito importante, porque desde cedo é ela que nos cria, que nos forma como pessoas. Além do mais, não são só os nossos pais, nem só as companhias que nós temos que vão nos formar o nosso caráter e a nossa pessoa, mas também vai ser muito a partir da educação, dos professores que nós temos. Se nós tivermos um professor espetacular a matemática ou a português, essa pessoa claramente vai nos movimentar mais a ir por uma dessas áreas, como é óbvio. Por exemplo, se tivermos um professor excepcional a matemática que nos faça adorar o assunto, é muito mais provável nós irmos para essa área do que para outra que tínhamos um professor que nós menos gostamos. Por isso eu acho que a educação e tudo o que a educação engloba é muito importante para o nosso futuro. Mas sentes que a escola, como estavas a dizer, vos ajuda a fazer esta decisão e esta escolha? Eu acho que a escola tanto ajuda como não ajuda. Eu acho que é uma coisa que falta imenso atualmente, que é a educação vocacional, que é, por exemplo, irem lá falar sobre as nossas escolhas e sobre o impacto delas no nosso futuro. Mesmo que já haja, mas acho que vão muito poucas vezes. Por exemplo, uma vez por ano, e acho que isso não é o suficiente para nos ajudar a fazer escolhas pensadas e escolhas sobre o que é que nós queremos fazer no futuro. E como tiveram a falar, acho que, por exemplo, idas à universidade para nós vermos os cursos em ação e vermos o que é que nós queremos escolher para o resto da nossa vida, seria muito mais importante do que às vezes ter uma aula ou outra. Acho que mais dias direcionados para esses detalhes acho que eram muito importantes. Ok, vamos agora um por um. O que é que vocês mais gostam da escola? Agora começo ali, no cantinho. Eu gosto do conjunto da escola, desde os professores, desde as aulas, principalmente no meu curso que é muito teórico e prático também, principalmente, queria dizer prático. Acho que dá-se bem com isso. Mariana? Eu também acho que gosto assim da escola, no geral. Claro que tem coisas que eu gosto mais do que outras, aulas que gosto mais do que outras, mas no geral, neste momento, agora que estou no curso de artes, mais direcionado mesmo para aquilo que eu gosto. Tu gostas? Gosto das áreas que estudo, no geral. Também gosto da convivência depois com os meus colegas e mesmo com os professores também temos uma boa relação e tudo isso. Boa. Acho que a melhor parte da escola, sinceramente, principalmente em dias de testes, é quando acaba. Mas não, estou a brincar. A escola, às vezes as pessoas pensam que, e é verdade, muitas das coisas que nós damos em contexto de sala de aula, individualmente não nos vão servir para nada no futuro. Mas eu acho que a escola, e sobretudo agora na universidade, prepara-nos, mesmo em termos de responsabilidade, muito para aquilo que nós vamos ter que fazer numa carreira profissional, no futuro, seja a área que queiramos seguir. Não só os conteúdos teóricos, muitos deles vamos precisar, outros vamos precisar, e por isso é que os temos que aprender para depois dar continuidade na universidade e não só. Mas a questão da responsabilidade, que eu pelo menos senti muito na universidade, que se agrava muito.
Enquanto que nós até ao 12º ano temos sempre professores que olham por nós, de certa forma, que falta das aulas, tens falta, não podes faltar tantas vezes, que senão... Sim, é uma proteção que acabamos por Exato. ter. Não é? E obriga-te a ir, de certa forma, estás obrigado, se não queres reprovar, estás obrigado a ir. Na universidade parte mais de um senso de responsabilidade própria, que tu, se faltares, simplesmente eles não querem saber. E isso prepara-te para o futuro, porque a realidade é assim, no futuro, pelo menos eu acho que as pessoas não vão querer, não te vão dar essa importância toda. Tu tens que cuidar de ti próprio. Jesus. Eu gosto na escola como um todo, como é óbvio, mas claro que há coisas que vamos gostar muito menos. Eu já falaram de acordar muito cedo e eu acho que esse é um problema. Eu acho que o nosso cérebro não é feito para funcionar tão cedo na manhã. Falo pelo menos por mim. Eu acho que às 8h30 o meu cérebro ainda não está completamente acordado para pensar. Mas como um todo é muito bom e acho que tanto os professores, principalmente no secundário, que é onde eu me encontro, acho que os professores querem muito saber de nós e querem nos ajudar, realmente. Eles estão lá para tentar nos ensinar e para nos ajudar. E acho que mesmo, como já foi dito, mesmo não tendo de usar tudo no curto prazo, que nós aprendemos, no longo prazo vai acabar por ser útil. Por exemplo, quando formos escolher o nosso curso na universidade. Ok, olha, que importância é que vocês dão às atividades extracurriculares, se é que vocês já participaram ou ainda frequentam, que importância é que vocês dão a estas atividades? Se alguém quer falar primeiro? Podes começar por aqui. Eu participo de muitas atividades extracurriculares, porque eu acho que é talvez mais importante do que a própria escola, porque eu acho que é uma coisa que nos vai ajudar muito e vai nos ajudar a desenvolver cognitivamente, por exemplo, com atividades mais direcionadas ao intelecto, como eu pratico o xadrez e coisas desse género. Por exemplo, a música também acho que é muito interessante para o nosso desenvolvimento e acho que é também uma coisa que nos vai ajudar. Quem não gosta de tocar um instrumento, por exemplo, e tocar numa banda, acho que é uma coisa excepcional. É uma forma incrível de passar o nosso tempo. E depois também podemos ir para o lado físico, como praticar um desporto, pode ser coletivo, tanto individual, por exemplo, como o futebol que eu pratico, ou o triatlo, como tenho muitos amigos que participam, e acho que isso, por vezes, é tão importante ou ainda mais importante da escola, porque pode ser também, de certa forma, uma válvula de escape para o nosso dia-a-dia, que às vezes é muito estressante, e essas atividades também nos ajudam a destressar e a relaxar. Completamente. Guilherme? As atividades extracurriculares eu acho que estão muito relacionado com aquilo, de certa forma, relacionado com aquilo que eu tinha dito, a questão da responsabilidade. E é uma das coisas que, pessoalmente, acho que mais nos ajuda. Eu tenho sentido que, pelo menos eu até ao 4º ano, claro que também é quando somos mais novos, é normal que não tenhamos tanto esse tipo de envolvimento, mas eu tenho sentido que, pelo menos aqui na região, no concelho, o número de atividades que nós podemos fazer extracurriculares tem vindo a aumentar. O número de oferta, aquilo que podemos vir a fazer, tem vindo a aumentar. Pelo menos eu no início acho que sentia muito a falta disso, a oportunidade de experimentar outras coisas sem ter que abdicar da nossa rotina normal, ou seja, em contexto mesmo relacionado com a escola. Eu, por exemplo, joguei futebol durante alguns anos e pensei que era, de certa forma, o único desporto pelo qual eu teria interesse. E em contexto nas aulas de educação física do secundário e do 7º ao 9º ano, ao jogar badminton, apercebi-me que gostava e uma professora disse-me que eu jogava bem e cheguei a representar a minha escola em torneios distritais de badminton. É um exemplo daquilo que, se não fosse a escola, não tinha descoberto, porque nunca na vida ia entrar num clube particular de badminton para experimentar badminton e ir competir federalmente badminton, que aquilo era uma competição federal. E outro exemplo disso foi o próprio teatro. Eu hoje em dia tenho algum gosto pela parte da atuação, mas o primeiro contacto que eu tive com a atuação foi sobre a forma de teatro e também foi em contexto escolar, na encenação de uma peça de teatro. Lembro-me primeiramente, o primeiro papel que eu fiz foi de narrador de uma peça, lembro-me até hoje, e acho que isso me ajudou a chegar e a tentar o que eu já tentei até hoje. Acho que foi um bom ponto de partida e é importante que as pessoas tenham esse tipo de oportunidades. Completamente. Eu acho também que as atividades extracurriculares são bastante importantes. No meu caso, eu ando na dança e é algo que, ao fim do stress da semana inteira, acaba por ser uma forma de escape, uma forma, tanto pela atividade em si, quanto pelo convívio que tenho lá, acaba por ser ali um escape do stress todo. E depois também é algo que me obriga, de certa forma, a ter
outro tipo de organização, horária e tudo isso, e também acaba por ajudar aí nesse sentido. E pronto, e mesmo sem ser essas atividades marcadas, depois também acho que é importante ter assim uns hobbies às vezes, que quando estamos naquele stress todo do dia a dia, descontrair ter algo ajuda, assim não é? para ajudar a descontrair e pronto, acho que é algo bastante importante. Para mim, acho que é uma mais-valia. Para além de conseguirmos desenvolver as nossas competências, porque eu vou dar o meu caso, antes de chegar aqui, muito sinceramente, eu tinha imensa vergonha de falar e agora eu estou num podcast. Então, Estará orgulhosa, então. claramente. Inicialmente tinha imensa vergonha de falar, acho que era uma pessoa extremamente tímida. Com este extracurricular, que por exemplo eu participei no Parlamento de Jovens, que me obrigou a desenvolver essa parte da comunicação, ajudou-me imenso nisto, para além de muitas vezes representar a escola fora, o que é uma parte muito boa, que é um extracurricular, sempre. Acho que é sempre uma mais-valia para nós praticarmos aquilo que temos mais medo e mais vergonha, porque desafiamos-nos em partes. Ok, olhem, obrigado. Agora voltamos um bocadinho ao sistema de ensino. Acham que o sistema que hoje em dia é praticado na escola está desatualizado? Sentem que não corresponde àquilo que nós, os jovens, nos tempos atuais, precisamos? Eu acho que o sistema de ensino é assim porque muitas pessoas pensam que tem que ser assim e que talvez não haja outra maneira principalmente de avaliar. Eu sinto que a forma como nós somos avaliados é muito pontual e não representa verdadeiramente aquilo que nós muitas vezes sabemos. O sistema de ensino, na minha opinião, está muito voltado para a capacidade de memorizar e não propriamente, pelo menos na maioria das disciplinas, isto conforme vamos progredindo vai diminuindo no primeiro e segundo ciclo e no terceiro mais, no secundário já nem tanto e na universidade menos ainda, o que de certa forma é um erro porque não nos está a preparar para aquilo que nós vamos precisar efetivamente, mas aquilo que se nota é que principalmente e nos testes, na maioria das disciplinas o que nós temos que fazer é memorizar mesmo em questão de exercícios. Muitas vezes o que os próprios professores nos dizem é para fazer exercícios parecidos, porque este exercício vai ser algo semelhante àquilo no teste e quanto nós mais fizermos daqueles mais parecidos, mais preparados vamos estar para aquilo que vai sair no teste. Ou seja, nós chegamos ao teste e não temos que pensar. E é mesmo isso que alguns professores nos aconselham. Vocês não devem ter que pensar, tem que sair automático. E eu acho que não é isso. Por exemplo, eu no curso de Engenharia, aquilo que me disseram logo no primeiro dia é que o desafio de um engenheiro é resolver problemas. E nós resolver problemas sobre os quais já sabemos a solução não é propriamente resolver um problema. Eu acho que esse é o principal problema do sistema de ensino de hoje em dia. Eu acho que o ensino atualmente está, como já disse, muito para a memorização e muito para testes e fichas muito pontuais, que acontecem, por exemplo, uma vez por mês ou uma vez a cada período. Eu acho que isso também afeta muito os alunos, porque além de ser muitos testes, às vezes eles acumulam-se sempre numas 2 ou 3 semanas. Isso dá muito stress aos alunos, porque é tudo ali colado, é uma semana muito má. Sim. E além disso, consegue ser muito difícil essa parte, como já disse, mas também esse teste, como já disseram, é muita memorização e não representa o que nós somos. Muitas vezes pode-nos correr mal um teste, mas nós sabemos aquela matéria toda. Às vezes é o stress e todos esses fatores associados podem nos levar a que corra um bocado pior. E depois esse teste pode nos afetar muito para o futuro. Por exemplo, uma 10ª pode ser a diferença entre entrar ou não entrar no curso e na universidade que nós queremos. E também acho que também mata muito a criatividade, o sistema de ensino. E o pensar. Acho que falta muito o pensar logicamente e pensar por si só. Acho que está muito só as coisas que já se sabem e nós temos de resolvê-las. E falta muito pensar por nós mesmos. E por isso é que eu acho que também a filosofia é uma disciplina muito importante, porque é uma disciplina que nos ensina e nos ajuda a pensar por nós mesmos. Mas então que soluções é que vocês gostariam que a escola tivesse então para estas lacunas, como vocês estavam a dizer, do sistema de ensino? Que acham que medidas é que na escola poderia ser ensinada ou ensinada de outra forma? A avaliação devia ser muito mais contínua do que simplesmente, pelo menos até ao final do secundário, na maioria das vezes,
embora isso tenha vindo a diminuir recentemente nos últimos anos, com a alteração do método de avaliação, ligeiramente, não muito, não devia serem simplesmente 2 testes por período ali avaliados e acabou. Um teste corre mal e na maioria das vezes é o suficiente para estragar um ano, principalmente quando nós queremos ter maiores níveis de desempenho. Como eu tinha professores, até o 9º ano, tinha professores que diziam que tentavam fugir a isso, mas a partir do 9º ano, por causa das médias, essencialmente de entrada na universidade, acaba por ser inevitável e eles próprios não têm muito a fazer. Nós somos muitas vezes tratados, isto não quero ser melodramático, não é querer exagerar, como números. É basicamente isso. É aquela classificação que obtemos num teste. Sim, nós somos um número, Exato, a partir daí... a média com o seguinte dividir por 2 e é isto, está na pauta e está ali. Felizmente, a maioria das pessoas tem um bom senso e não funciona exatamente assim, pelo menos com a minha experiência pessoal, não sei se os outros é igual. Mas aquilo que da maneira que o sistema de ensino está moldado é mesmo para isso. E a principal maneira de resolver isso seria exatamente ter um sistema de avaliação mais contínuo e não tanto pontual. Um exemplo disso também, eu acho que hoje em dia, e agora este ano ainda mais, a nível do secundário, 12º ano e 11º, os exames nacionais têm um peso excessivo. Eu acho que é um absurdo nós termos 3 anos de algumas disciplinas, no caso português e matemática, por exemplo, no meu caso, para que no final 3 anos de trabalho valham tanto como um exame em alguns casos. É um exagero. Eu sei que é um método de controlo, mas neste momento está um pouco exacerbado, na minha perspectiva. Eu não acho que faça sentido eu fazer o exame de português. Não é a coisa que eu quero seguir e é só uma coisa que me vai prejudicar. Eu, por exemplo, não sou um mau aluno a português, mas também não sou bom, não é uma coisa que eu gosto. E acho que é uma coisa desnecessária eu ter de fazer um exame nacional a português no final do 12º a contar metade da média. Não acho que faça assim tanto sentido. Por exemplo, para um aluno, não falo por mim, ao menos, eu fui para o CT para fugir ao português. Não é? Porque é aquela coisa que eu sempre detestei. Mas antes então que devia então haver mais exames, mais um leque de disciplinas que se pode fazer para entrar no ensino superior? Eu acho que também esse é o problema. Por exemplo, não sei se foi essa a pergunta, mas eu acho que o problema da avaliação ser mais contínua é que a solução mais fácil para isso é fazer mais testes. Só que depois também voltamos ao problema que é mais stress e mais carga horária para os alunos. E depois não há uma maneira assim tão fácil de fazer uma avaliação contínua. Não sei se era essa a pergunta. Não, mas está tudo bem, A pergunta era, normalmente os exames nacionais para entrar no ensino superior, português, matemática, depende também da área que se for. Mas sente-se então que era melhor para nós se houvesse mais disciplinas a concurso para entrarmos para a universidade? O que eu estava a dizer, o que eu acho é que acho que nós alunos devíamos escolher os exames que nós fazemos sem haver exames obrigatórios. Certo. Por exemplo, dizerem que tens de fazer no mínimo 2 exames ou 3 exames e não ter nenhum obrigatório. Por exemplo, português não acho que faça sentido ser obrigatório para alguém da área das ciências. E, por exemplo, matemática ser para alguém da área das humanidades, por exemplo. É só isso que eu quero dizer, acho que não faz muito sentido isso. E é óbvio que ter um leque maior de exames acho que também ajudava para as pessoas também poderem escolher melhor a área. Se tivessem que escolher uma única coisa que a escola vos deu até agora... Posso acrescentar uma coisa? Quando eu falava de avaliação contínua, é importante deixar claro, não é sobrecarregar os alunos com mais testes, é livrá-los desses momentos, porque os testes, pelo menos eu particularmente, são um momento de grande stress, porque é um dia em que te decide uma grande parte da tua nota final. E, além disso, em relação ao sistema de ensino que nós temos hoje em dia, eu gostava de acrescentar a questão de... Acho que o sistema de ensino, por exemplo, a disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, está mal modulada hoje em dia. Nós, na escola, temos... Por isso é que as atividades extracurriculares muitas vezes são importantes, que é a parte prática, que nos faz falta, porque o contexto de sala de aula muitas vezes é muito teórico. E falta também, por exemplo, a nível da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os temas que nós mais falamos são sempre igualdade de género, direitos humanos, que são importantes, sem dúvida, mas que não precisam de ser falados durante 12 anos. Não são 12 anos, mas eu acho que entendem o que quero dizer. Não precisa, todos os anos é sempre a mesma coisa. Acho que era importante introduzir na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, já que é retirada, é acrescentada, para que não seja preciso acrescentar mais ainda à carga horária dos alunos, já que isto já existe na maioria das escolas,
temas como a literacia financeira, coisas que nos preparem verdadeiramente para o futuro. Olha, essa por acaso era uma pergunta que eu vos ia fazer. O que é que vocês acham que gostariam de aprender na escola que nos servirá de útil para o nosso futuro? Alexandra? Literacia financeira acho que é um ponto muito forte, porque a maior parte dos jovens não sabe nem sequer como ingressar, como pagar uma conta de água, não digo, mas um IRS. Alguém sabe o que é um IRS com a nossa idade? Eu tenho 17 anos. Alguém sabe o que é um IRS na nossa idade? Provavelmente não. Alguém sabe dar um início a uma conta para construir uma casa? Alguém sabe os papéis que é preciso? As pessoas que deveríamos ir? Não, nós não sabemos o que é isso. Pelo menos... E que era fundamental aprendermos. Com certeza. Acho que é um ponto que a escola deveria implementar. Acho que era um forte ponto. Se tivessem que escolher uma única coisa que a escola vos deu até agora, qual é que seria? Está aqui, dá que pensar. Eu escolhi a música. Olha, porquê? Porque acho que foi uma parte marcante. Eu estive no ensino articulado do 5º ao 9º ano e acho que foi uma parte muito marcante da minha vida. No lado positivo, como é óbvio. Muitos não concordaram, porque é uma carga horária muito acrescida para um aluno do 5º ao 9º, mas acho que vale a pena e acho que foi uma das partes mais importantes da minha vida, como para o meu desenvolvimento. Há muitas ferramentas Sim. também, não é? Por exemplo, quem estava habituado a estar 5 manhãs e 4 tardes na escola, agora no secundário ter 3 tardes livres é uma maravilha. Exato. Para quem está habituado a ter de estudar com uma tarde livre, mais depois as atividades extracurriculares todas, como o futebol que eu tenho, o xadrez, etc. Acho que agora consigo me organizar de forma muito melhor. E acho que é isso também, foi uma ferramenta que a música me deu. E além de saber tocar um instrumento, e por exemplo estar numa banda como eu estou, que nós fizemos, acho que é muito interessante. E vocês? O que é que vocês levariam da escola? Acho que é difícil escolher uma coisa em particular também, não vamos ser assim tão pessimistas, as coisas não estão assim tão más. Talvez as oportunidades, como já tínhamos falado. Ok, excelente. E também, assim, uma coisa em particular é meio complicado escolher. Tem Sim. tanto a parte das conexões que se cria na escola, das amizades e assim, tanto quanto a parte, às vezes, mesmo a parte de ter aprendido a ler e a escrever, que também foi na escola, que muitas vezes para nós acaba por ser uma coisa já natural, mas também foi na escola, também foi a escola que nos deu isso, então... Oh Mariana, tu falaste ali um bocadinho do ler e escrever. Tu recentemente publicaste um livro. Sim. E sentes que a escola também te impulsionou e ajudou de certa forma a criar este projeto? Sim, de certa forma sim, porque o meu professor já do 7º ao 9º ano, uma coisa que ele nos costumava muito pedir era para criarmos um texto narrativo, todos os períodos, e depois apresentar à turma, e de certa forma Começou isso acabou bichinho, também por... Eu já na altura, no primeiro ciclo, assim, sempre gostei, sempre tive assim esse interesse, mas depois pronto, a escola também foi ajudando a desenvolver isso e pronto, foi um bocadinho por aí. Vocês estão em diferentes idades, em diferentes áreas de ensino. Que conselho é que vocês dariam, por exemplo, alguém que está agora a entrar na universidade, alguém que está agora a entrar no secundário, que conselhos é que vocês dariam? Não sei, na parte da universidade, eu acho que talvez as pessoas mentalizarem-se que têm que trabalhar autonomamente desde o início. Mas então, para terminarmos, para que é que serve a escola, afinal? Eu acho que a escola é um lugar muito importante para o nosso desenvolvimento e é onde nós formamos o nosso caráter. É para isso que ela serve, é para formar o nosso caráter e para nos abrir portas para o futuro, para um dia mais tarde escolhermos um curso e um curso universitário depois, para nós podermos ter esse emprego. Esperamos que seja para o resto das nossas vidas, que não tenhamos de voltar atrás. A escola é uma boa forma de passar o tempo. Não, a sério. Eu acho que nós estamos aqui a falar de aspectos que têm que ser melhorados e, sem dúvida, existem sempre coisas a melhorar em tudo. Mas, pelo menos na minha experiência pessoal, acho que o melhor que tive da escola, e falando mais até ao secundário, porque acho que é aquilo que todos vão passar, de uma maneira ou de outra, todos vão passar, seja por cursos profissionais, seja por cursos de procedimento de estudos, até ao secundário, neste momento, toda a gente é obrigado a completar. Acho que as pessoas, os professores, em grande parte, e também as amizades que fazemos, os contactos que fazemos, mas os professores que, apesar de tudo, na maioria dos casos, são pessoas que estão mesmo dispostas a ajudar-nos. Se nós estivermos mal e ali... Foi falada a questão
de ansiedade. Até nesses aspectos eu tive experiências pessoais de professores que viram alunos que estavam a sentir pior e perguntaram: está tudo bem? No meio de um teste, tive uma experiência muito particular em que eu próprio, eu nunca tinha tido algo semelhante, mas no meio de um teste tinha dormido mal naquele dia e senti-me nervoso. E o meu professor de matemática veio ter comigo e disse-me: queres parar? Vai comer qualquer coisa, faz o teste no outro dia. Acho que isto é muito importante. As pessoas são muito importantes, os professores sobretudo, que são quem mais nos ajuda, e na maioria, pelo menos como estava a dizer a minha experiência pessoal, foram pessoas muito boas que estive a acompanhar ao longo destes últimos anos. Eu acho também que a escola é muito importante no sentido que nos impede, de certa forma, de viver na ignorância. Com a escola nós adquirimos conhecimento e formamos a nossa opinião sobre o mundo e sobre as coisas. E pronto, se nós não tivermos essa opinião formada, as pessoas acabam meio por fazer de nós aquilo que querem. E vemos isso muito a acontecer em vários casos na história, noutros países em que não temos assim a educação tão bem implementada e vemos as pessoas assim feitas de reféns e isso. E pronto, eu acho que a educação é muito importante nesse sentido. A escola é muito importante, para além de criarmos conexões que podemos levar para a vida, recordamos-nos sempre dos professores que estiveram lá, independente de serem momentos bons ou maus, ou de qualquer área que nós estejamos agora. No meu caso foi a escola. Acho que os professores são o que marcam mais realmente. São pessoas que se dedicam a vida toda a ensinar-nos, a sermos melhores principalmente, a preparar-nos para um mundo que muito provavelmente nós ainda achamos que os professores exageram muito no mundo do trabalho, isto não vai ser nada assim, onde na realidade eles é que têm a maior experiência. Ok, obrigado. Acho que foi uma boa conversa. Acho que de certa forma quem nos está a ver e ouvir vai perceber estes nossos problemas. E obrigado por estarem aqui. E lembrem-se que a escola não é só sobre aprender matérias, mas sim crescermos como pessoas. Ou pelo menos assim o devia ser. Muito obrigado.